Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Rachel era casada com Michael há 5 anos. Juntos, eles haviam construído uma relação sólida, fundamentada na confiança e na parceria. Ele era o seu porto seguro, o tipo de homem que sempre a fazia sentir-se protegida e ouvida. Embora tivessem personalidades diferentes, Rachel mais reservada, Michael mais extrovertido. O equilíbrio entre eles era o que tornava o casamento tão forte. Rachel não era do tipo que se impressionava facilmente. Desde jovem, aprendeu com a mãe que certos tipos de atenção não passavam de ilusão e que elogios vazios não deveriam ser levados a sério. Ela sempre se manteve firme diante de olhares insistentes e palavras adocicadas. Mas, ultimamente, uma inquietação crescente vinha se instalando. Não era um medo declarado ou um pânico irracional, mas algo mais sutil e igualmente perturbador. Tudo começou com uma coincidência. Ou, pelo menos, foi assim que Rachel tentou encarar da primeira vez que notou aquele homem. Ele estava no supermercado quando ela fazia compras. Um homem alto, bem vestido, com uma barba bem aparada, olhos escuros e um sorriso que parecia ensaiado. Quando se cruzaram no corredor de laticínios, ele sorriu. Nada fora do comum. Ela retribuiu por educação e seguiu para o caixa. No dia seguinte, porém, o mesmo homem apareceu na cafeteria que Rachel frequentava antes do trabalho. Ele estava sentado 2 mesas à frente, entretido com o celular, mas claramente a observava. Quando ela fez seu pedido e se sentou, ele se aproximou. Com licença, mas eu juro que já te vi em algum lugar. Você não trabalha na editora Benson? Rachel ergueu os olhos do celular. A pergunta era tão aleatória que a pegou de surpresa. Não, acho que está me confundindo com outra pessoa. Ah, que estranho. Juro que seu rosto parecia familiar. Mas talvez sejam apenas meus instintos me dizendo que eu deveria te conhecer. Ele riu, com o tom casual de quem se acha irresistível. Rachel apenas forçou um sorriso educado e voltou a atenção para o celular, esperando que ele entendesse o recado. O homem hesitou por um momento, mas não insistiu. Apenas voltou para sua mesa. Rachel achou estranho, mas seguiu com o seu dia. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Ela reconhecia aquele tipo de abordagem. Era um flerte clássico disfarçado de coincidência, uma manobra calculada que alguns homens usam para baixar a guarda de uma mulher sem parecerem diretos demais. Ela esperava que tivesse sido um encontro aleatório e que não o veria novamente, mas estava enganada. 2 dias depois, ele estava na academia que Rachel frequentava. Ela o notou pelo espelho enquanto estava na esteira. Ele não usava roupas de treino, apenas jeans e uma camisa casual. Estava encostado na parede perto da recepção, olhando diretamente para ela. Desta vez, um arrepio percorreu a espinha de Rachel. Não havia como aquilo ser apenas acaso. Quando terminou o exercício, foi até o bebedouro e, ao se virar, lá estava ele. Bem, parece que o destino realmente quer que nossos caminhos se cruzem, disse ele com um sorriso confiante. Rachel cruzou os braços. Ou talvez você esteja me seguindo. Ele riu. Uau, direto ao ponto. Só achei curioso nos encontrarmos de novo. Você acredita em sinais, não é? Ela deu um sorriso breve e seco. Acredito que algumas pessoas não sabem quando parar. Ele ergueu as mãos, como se estivesse se rendendo. Tudo bem, vou respeitar isso. Mas, se algum dia mudar de ideia... Rachel não esperou que ele terminasse. Pegou sua bolsa e saiu sem olhar para trás. Desta vez, estava preocupada. Era óbvio que ele não estava apenas esbarrando nela por acaso. Mas o que ele queria? Seria apenas um homem insistente ou havia algo mais acontecendo? Nos dias que se seguiram, Rachel passou a olhar ao redor com mais cuidado. Evitou os mesmos lugares, mudou sua rotina
e saía do trabalho por portas diferentes, tudo para minimizar a chance de encontrar o estranho. No entanto, apesar de seus esforços, ele ainda aparecia. Era uma sexta-feira à noite. Rachel havia saído para jantar com uma amiga em um restaurante movimentado da cidade. No meio da conversa, sentiu um olhar familiar. Ao levantar a cabeça, viu-o no bar, lançando-lhe um sorriso quase desafiador. Seu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? Tentou ignorá-lo, mas não conseguiu. Quando sua amiga foi ao banheiro, ele se aproximou. O universo realmente quer que a gente se conheça melhor. Rachel respirou fundo e decidiu que era hora de acabar com aquilo. Escute, seja qual for o jogo que você está jogando, eu não estou interessada. Então, pare de aparecer onde quer que eu vá. Ele piscou lentamente, ainda sorrindo. Isso é um pedido ou uma ordem? É um aviso. A voz dela agora era fria. O sorriso dele desapareceu por um instante, depois ele ergueu as mãos novamente, como se estivesse se divertindo. Certo, sem ressentimentos. Ele se afastou, voltou para o bar e, em poucos minutos, foi embora. Rachel sentiu uma onda de alívio, mas também uma profunda inquietação. Se ele realmente tivesse desistido, ótimo! Mas algo dentro dela dizia que aquilo não havia acabado. Naquela manhã, Michael desceu para pegar o jornal e encontrou algo inesperado na caixa de correio. Entre as contas e propagandas, havia um envelope branco, sem remetente, apenas com seu nome escrito à mão. A caligrafia parecia forçada, como se alguém tentasse disfarçar o próprio estilo. Ele franziu a testa e o abriu. O choque foi imediato. Dentro, havia várias fotos de Rachel. Ela estava em lugares diferentes, na cafeteria, na academia e até no restaurante, onde jantara com a amiga. E em todas elas, lá estava o mesmo homem misterioso. Algumas fotos mostravam Rachel olhando na direção dele. Outras pareciam capturar trechos de conversas. À primeira vista, nada parecia incriminador, mas o ângulo das fotos, a forma como foram tiradas, sugeria que Rachel e aquele estranho estavam próximos demais. Michael sentiu o peito apertar. Ele conhecia sua esposa, confiava nela. Mas quem havia enviado aquelas fotos? E por quê? Ele as folheou com mais cuidado. Algumas eram em preto e branco, outras coloridas. Algumas focavam em Rachel, outras no o homem. O mais estranho era que todas pareciam ter sido tiradas sem que Rachel soubesse. Por um momento, Michael se forçou a respirar. Ele não era um homem impulsivo, nunca fora. Seu casamento com Rachel sempre se baseou na comunicação e na compreensão. No entanto, algo dentro dele se contorceu de forma incômoda. A intenção por trás daquelas imagens era clara: semear a dúvida. Ele voltou para dentro, sentindo o peso do envelope como se contivesse mais do que alguns pedaços de papel. Subiu as escadas e encontrou Rachel terminando de se arrumar para o dia. Ela sorriu para ele, mas o sorriso desapareceu assim que notou sua expressão séria. "O que foi?" perguntou ela, colocando um brinco. Michael hesitou brevemente. Não queria ser o tipo de homem que lança acusações sem provas, permitindo que as insinuações de outra pessoa destruíssem a confiança que haviam construído. Mas precisava de respostas. "Alguém me enviou isto hoje", disse ele, estendendo o envelope. Rachel pegou as fotos e, ao passar pela primeira, seu rosto mudou. "O quê?" Ela passou por elas uma a uma, parecendo cada vez mais confusa. "Isso é algum tipo de piada?" Michael cruzou os braços, observando a reação dela. "Essas fotos foram tiradas sem que você soubesse?" Rachel ergueu os olhos, indignada. "É claro que foram!" exclamou ela, examinando-as novamente. "Esse homem, ele me abordou algumas vezes. Foi muito insistente. Eu ia te contar sobre ele." Michael permaneceu em silêncio, tentando organizar os pensamentos. "Você disse que ele te abordou algumas vezes."
Quantas, exatamente? Rachel respirou fundo, massageando as têmporas. Pelo menos 3 vezes. Primeiro no supermercado, depois na cafeteria e na academia. Mas ele também apareceu no restaurante onde jantei com a Amanda. Foi quando deixei bem claro que ele precisava me deixar em paz. Michael observava a esposa atentamente. Rachel era inteligente, forte e, acima de tudo, honesta. Ele reconhecia suas expressões, sabia quando ela estava mentindo e, naquele momento, só via choque e raiva genuínos. Isso não faz sentido, disse ele, pegando as fotos de volta. Porque alguém tiraria essas fotos e as enviaria para mim. O que estão tentando provar? Rachel cruzou os braços, sua mente a mil. Queriam que você duvidasse de mim. As palavras pairaram no ar. Michael passou a mão pelo rosto, sentindo a tensão a aumentar. Não queria acreditar que alguém estava tentando sabotar seu casamento. Mas tudo indicava que sim. A questão era, quem faria uma coisa dessas? Rachel sentou-se na beira da cama, segurando uma das fotos entre os dedos. Aquele homem, ele não parecia apenas interessado em mim. Agora que penso nisso, parecia que ele estava esperando que eu desse algum tipo de abertura, como se quisesse me pegar em uma situação comprometedora. Michael sentiu um calafrio. Você acha que ele foi pago para fazer isso? Rachel ergueu os olhos. O silêncio entre eles dizia tudo. Naquele ponto, o desconforto inicial se transformou em algo mais profundo. Não era apenas um cara insistente, flertando com sua esposa. Não era uma coincidência aleatória. Era um plano, e alguém o havia orquestrado com um motivo claro. Michael não conseguia parar de pensar nisso. Alguém estava tentando destruir seu casamento. E ele precisava descobrir quem. Sabia que não podia simplesmente ignorar e atribuir a má sorte. O significado por trás daquelas fotos era óbvio: semear a dúvida, minar sua confiança em Rachel e talvez até levar o relacionamento deles a um ponto de ruptura. Mas por quê? Quem se beneficiaria com isso? O homem misterioso era a única pista. Se ele de fato fora pago para abordar Rachel, então a resposta para todas as perguntas estava com ele. Michael decidiu que precisava encontrá-lo e não faria isso sozinho. Naquela noite, ele ligou para 2 velhos amigos, Tyler e Josh. Eles cresceram juntos e Michael confiava neles para algo tão sério. Não se tratava de vingança, mas de clareza. Ele precisava saber o que realmente estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Quando se reuniram em um bar tranquilo da cidade, Michael explicou tudo. Falou sobre as fotos, o comportamento estranho do homem e seu pressentimento de que algo maior estava em jogo. Tyler e Josh ouviram atentamente, trocando olhares sombrios. Isso não é só um cara sendo insistente demais, disse Josh, batendo os dedos na mesa. Se ele apareceu tantas vezes onde a Rachel estava, significa que sabia exatamente onde encontrá-la. Isso significa que ele tem informações sobre a rotina dela. Tyler concordou com um aceno. E o fato de alguém ter te enviado essas fotos prova que o objetivo não era que ele realmente conquistasse a Rachel. O objetivo era fazer você pensar que algo estava acontecendo entre eles. Michael já suspeitava disso, mas ouvir em voz alta era perturbador. Ele respirou fundo, inclinando-se para a frente. Eu preciso encontrar esse cara. Josh cruzou os braços, pensativo. Eu posso fazer isso. Tenho um amigo na segurança privada. Se esse cara esteve em todos esses lugares, podemos localizá-lo. Michael assentiu. Vá em frente. Quanto mais cedo, melhor. 2 dias depois, Josh ligou. Temos um nome. Ethan Carter. Mora num bairro no centro da cidade. Parece ser do tipo que gosta de dinheiro fácil. Tenho o endereço dele. Michael sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente, tinham uma pista. Naquela noite, ele, Tyler e Josh foram até o bairro de Ethan. O prédio era antigo, com as paredes desgastadas pelo tempo. Esperaram do lado de fora
até que Ethan finalmente apareceu. Ele estava saindo, vestindo uma jaqueta de couro e falando ao telefone. Michael não perdeu tempo. Ei, Ethan! O homem parou e franziu a testa ao ouvir seu nome. Quando se virou e viu Michael, sua expressão endureceu. Quem diabos é você? Michael deu um passo à frente. Você sabe quem eu sou. Ethan olhou ao redor, como se avaliasse suas chances de escapar. Mas Tyler e Josh o bloquearam. Ele suspirou, percebendo que estava encurralado. Olha, cara, o que quer que você queira, não estou aqui para arrumar problemas. Michael cruzou os braços. Então, é melhor começar a falar. Ethan tentou parecer confiante, mas sua linguagem corporal o traía. Ele estava nervoso. Eu não sei do que você está falando. Michael mostrou uma das fotos que recebera. Você sabe exatamente do que estou falando. Você foi pago para se aproximar da minha esposa e eu quero saber quem te contratou. Ethan piscou algumas vezes, sua expressão se fechando. Eu não te devo nenhuma explicação. Josh soltou uma risada curta e sem humor, cruzando os braços. Podemos fazer isso do jeito difícil, mas acho que você gostaria de evitar isso. Ethan umedeceu os lábios, hesitando. Por um momento pareceu que estava pesando as consequências. Então, soltou o ar e baixou a cabeça. Ok, tudo bem. Sim, eu fui pago. Michael sentiu um calafrio. Por quem? Ethan hesitou novamente. Não posso te dizer. Michael estreitou os olhos. Você vai. Ethan olhou ao redor, claramente nervoso. Se eu te contar, posso me meter em sérios problemas. Tyler balançou a cabeça. E você acha que nós vamos simplesmente ir embora? Ethan suspirou pesadamente, passando a mão pelo rosto, obviamente arrependido de suas escolhas. Então, olhou diretamente para Michael. Foi uma mulher. O nome dela é Lauren. Michael sentiu o ar lhe faltar nos pulmões. Lauren! Ele piscou, lutando para processar. Lauren quem? Ethan engoliu em seco. Lauren Bennett. Michael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Lauren Bennett, a melhor amiga de Rachel, aquela que estava sempre por perto, que oferecia conselhos, que se dizia protetora, que insistia que só queria o melhor para o casamento deles, a mesma que planejou destruí-lo. Michael ficou ali em silêncio por alguns instantes, sua mente incapaz de absorver o que acabara de ouvir. Lauren Bennett, a mesma Lauren que esteve em suas vidas por anos, sempre uma presença constante, autodenominando-se a melhor amiga de Rachel, rindo de suas piadas, frequentando sua casa como parte da família. E agora, ali estava a verdade nua e crua. Ela estava orquestrando tudo aquilo o tempo todo. Ethan o observava, ansioso. Você tem certeza? Michael perguntou com uma voz baixa e atordoada. Cara, eu não sou idiota. Eu sei quem me pagou. Foi ela, Lauren Bennett. Me deu o dinheiro pessoalmente. Disse que precisava de um favor. Que eu só tinha que aparecer e flertar um pouco, estar nos lugares certos, e ela cuidaria do resto. Michael fechou os olhos. Seus pensamentos vagaram para as muitas conversas que teve com Lauren ao longo dos anos. Ela sempre pareceu preocupada com ele e Rachel. Quando eles discutiam por algo trivial, Lauren era quem tentava acalmar as coisas, dizendo a Rachel para lhe dar espaço e dizendo a Michael que, às vezes, as mulheres só precisam de um pouco mais de atenção. Você só precisa equilibrar as coisas. Agora, estava claro que ela nunca esteve realmente tentando ajudar. Ela estava manipulando cada pequena brecha, não porque se importava, mas porque estava esperando o momento perfeito para destruir tudo. Ele abriu os olhos e olhou para Ethan. Por que você? Ethan deu um meio sorriso cansado. Dinheiro, cara. Por que mais seria? Não sou um santo, mas não sou tolo. Dinheiro fácil é difícil de recusar. Eu apenas aceitei o trabalho. Não sou eu quem você deveria estar procurando. Michael sabia que ele estava certo. Ethan era apenas um peão. A verdadeira traição vinha de alguém muito mais próximo.
Michael recuou, respirando fundo. Se você estiver mentindo, eu volto. Não estou, disse Ethan, erguendo as mãos. Só quero viver minha vida. Já me meti nisso fundo demais. Michael não disse mais nada. Apenas se virou e se afastou. Tyler e Josh o seguiram, sem fazer perguntas. Sabiam que ele precisava de tempo para processar. De volta ao carro, o silêncio era pesado. Eles dirigiram sem realmente ver a estrada passar, enquanto Michael olhava para fora, perdido em pensamentos. O que você vai fazer? Tyler finalmente perguntou. Michael segurou o volante com força. Vou confrontá-la. E quero ouvir isso da boca dela. Rachel estava em casa quando Michael chegou. Ele entrou rapidamente, tirando o casaco com movimentos tensos. Ela imediatamente sentiu que algo estava errado. O que está acontecendo? Ele parou e olhou para ela. Ela não tinha ideia do que estava prestes a atingi-la, e Michael gostaria de poder poupá-la da dor, mas não havia como evitar. Onde está a Lauren? Rachel franziu a testa. O quê? Ligue para ela. Diga para ela vir aqui. Agora. Rachel recuou, confusa. Michael, o que está acontecendo? Ele segurou seus ombros com delicadeza, tentando manter a calma. Apenas ligue para ela. Confie em mim. Rachel hesitou, mas pegou o telefone. Alguns segundos depois, Lauren atendeu. Oi, amiga. A voz dela era a de sempre, leve e amigável. Rachel engoliu em seco. Você pode vir aqui agora mesmo? Claro. Aconteceu alguma coisa? Apenas venha. 40 minutos depois, Lauren chegou. Ela entrou com seu sorriso habitual, o cabelo perfeito e aquele ar confiante de quem acredita que não pode ser pego. Uau, que mistério é esse? O que está acontecendo? Michael foi direto ao ponto. Eu sei de tudo. O sorriso de Lauren vacilou por um instante. Rápido, mas perceptível. Tudo sobre o quê? Ele deu um passo à frente. Você contratou aquele homem. Você tentou destruir meu casamento. Um silêncio sufocante encheu a sala. Rachel olhava de Lauren para Michael, confusa. O quê? Lauren deu uma risada curta, quase desdenhosa. Michael, do que exatamente você está me acusando? Eu encontrei o cara que você pagou. Ele continuou, com a voz baixa e firme. Ele me contou tudo. Ele te reconheceu, me falou sobre o dinheiro, sobre o seu plano. O rosto de Lauren endureceu, o sorriso desaparecendo completamente. Rachel deu um passo para trás, o coração batendo forte. Lauren, isso não pode ser verdade. Lauren olhou para Rachel, depois para Michael. Então, algo em sua expressão mudou. E se for? Ela disse calmamente, sem remorso, apenas como um fato frio e brutal. Rachel sentiu o estômago revirar. Por quê? Lauren inclinou a cabeça. Como se a resposta fosse óbvia. Porque eu nunca aceitei vocês dois juntos. Michael cerrou os punhos. Então, você decidiu arruinar nosso casamento? Lauren suspirou, cruzando os braços. Eu tentei abrir seus olhos, Michael. Pensei que se você visse a Rachel com outro homem, perceberia que ela não é o que você pensa. Mas você sempre foi tão cego. Rachel piscou, como se tivesse levado um tapa. Eu confiei em você. Lauren deu de ombros. Esse é o seu problema. Michael deu um passo à frente, mas Rachel segurou seu braço. Ela estava magoada, mas havia uma clareza afiada em seus olhos. Saia daqui, Lauren. Sua ex-melhor amiga sorriu de lado, mas não havia diversão nisso, apenas derrota. Tudo bem. Ela pegou sua bolsa e saiu, batendo a porta atrás de si. Naquele momento, Rachel percebeu que nunca havia conhecido Lauren de verdade. Um silêncio esmagador apoderou-se da casa depois que Lauren saiu. Rachel permanecia imóvel na sala de estar. Seus braços pendiam ao lado do corpo, e o olhar, fixo na porta fechada, parecia suplicar que tudo não passasse de um engano. Mas não era. Michael observava a esposa, tentando avaliar a profundidade da ferida que aquela traição lhe causara. Rachel era forte, sempre fora,
mas ele sabia que certas feridas ultrapassam os limites que até a alma mais resiliente pode suportar sem deixar cicatrizes. Você está bem? Ele perguntou, a voz suave. Rachel piscou, como se despertasse de um transe. Seu olhar desviou-se para Michael. Não havia lágrimas, apenas um vazio, como se ela ainda não tivesse decidido o que sentir. Fui amiga dela durante anos, disse ela, com a voz embargada. Eu confiei nela, abri as portas da minha vida, do meu casamento. Michael aproximou-se e tomou-lhe a mão. A culpa não é sua. Ela soltou uma risada seca, sem humor. Não é? Sinto que fui ingênua por não ter percebido quem ela realmente era. Michael comprimiu os lábios. Quando confiamos em alguém, não esperamos uma traição. Isso não é ingenuidade. É apenas ser uma pessoa de bom caráter. Ela baixou a cabeça por um instante, respirando lentamente para se acalmar. Então, ergueu o olhar para encará-lo. Você acreditou em mim, não foi? Quando recebeu aquelas fotos. Michael fitou-a nos olhos e assentiu sem hesitar. Sempre. Rachel soltou o ar, visivelmente mais aliviada. Então, é isso que importa. Michael envolveu-a nos braços e ela finalmente se permitiu relaxar contra o peito dele. O calor do seu abraço era o único consolo que sentira nos últimos dias. Nós vamos superar isto, ele sussurrou. Rachel fechou os olhos, permitindo-se, por um momento, acreditar naquelas palavras. Nos dias que se seguiram, ela começou a processar o que havia acontecido. O sentimento de traição persistiria, mas Rachel compreendeu que não valia a pena carregar aquela dor para sempre. Lauren escolhera o engano, a manipulação e a inveja, e agora estava sozinha com as consequências dos seus próprios atos. Michael, por sua vez, compreendeu algo que jamais esqueceria. A confiança não consiste em nunca ter dúvidas, mas sim em escolher acreditar na pessoa que se ama todas as vezes. Quando alguém tenta destruir uma relação, o que está em jogo não são as provas forjadas, as armadilhas ou as palavras distorcidas. O que realmente importa é a força do laço que une duas pessoas. E no fim, nem todas as mentiras do mundo foram capazes de abalar a fortaleza que Rachel e Michael haviam construído juntos. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!